O dia que você recebe o diagnóstico, não é apenas a vida do seu filho que muda, é a sua vida inteira, os seus planos, as expectativas e até mesmo quem você pensava que era. Porque ninguém te prepara para lutar todos os dias por algo que deveria ser simples. Ninguém te prepara para ser forte a cada instante, quando tudo o que você mais queria era apenas ser mãe. Mas mesmo em meio ao medo, à dor, ao cansaço, às dúvidas, existe algo que o diagnóstico nunca vai definir: a história do seu filho, a força que você descobriu que tinha e o amor que você tem por ele para lutar todos os dias. Eu sou Jéssica Bernardes e esse é o Além do Diagnóstico, um espaço para falarmos sobre maternidade atípica, sem rótulos, sem filtros e com a verdade que você nunca ouviu. Se você é mãe atípica ou conhece uma, esse episódio é para você. Hoje estamos aqui com a Vanessa. Ela é mãe atípica do Natan, de 16 anos, que foi diagnosticado com autismo suporte 2. É um prazer estar aqui com você hoje, Vanessa. Fico muito feliz. É um prazer, Jéssica, pelo seu convite. Eu fico muito feliz de você dar essa abertura para uma mãe atípica e espero também escutar outras histórias assim como a minha. Conta um pouquinho sobre você e sobre o seu filho. Sim, deixa eu colocar um contexto então. Eu tenho um filho mais velho, que tem 18 anos, que é o Vitor, né? Uhum. E ele foi um bebê prematuro de 38 semanas. E não diferente, quando ele estava com 9 meses, eu fiquei grávida do Natan. Então foram duas gestações muito parecidas, porque elas foram muito próximas. Eu imaginei que fosse realmente uma repetição da mesma coisa, e realmente foi. Eu tive pré-eclâmpsia na primeira gestação do meu filho, do mais velho, e ele nasceu numa cesárea de urgência, só que ele teve um desenvolvimento típico. Mesmo depois, todo bebê prematuro, normalmente a gente tem uma tensão, né? Por conta da prematuridade. Então foi assim, um cuidado muito grande, um acompanhamento muito próximo dele. O Natan, eu gestei do Natan, e quase tudo foi uma repetição realmente. Quando chegou nas 38 semanas, eu fiz um exame, né, e viu que ele estava centralizando a necessidade de uma cesárea de urgência. Ele teve algumas intercorrências que o irmão não teve na UTI neonatal, e após isso ele recebeu alta, tirando essas... Foram pequenas intercorrências, nada muito sério. Ele foi para casa e eu fui percebendo, ele era um bebê mais calmo do que o irmão. Ao mesmo tempo, ele tinha crises de choro que eram difíceis de eu conseguir identificar o que, que ele queria. Se era comida, se era frio, o que, que incomodava. Então, ele tinha longas crises de choro, isso já era diferente do irmão, né? Mesmo ele sendo os dois bebês prematuros, né? Então, assim, quando 3 meses, 6 meses, quando chegou no período de 6 meses, eu estava percebendo que ele não, que ele estava muito molinho, ele não conseguia ficar, né, no braço, ele caía para trás. Então, isso começou a me dar um sinal de alerta, porque mesmo o irmão dele sendo prematuro, ele foi, né, teve ali um desenvolvimento, não digo típico, mas não estava tendo esses atrasos. Nós fomos, quando ele tinha 6 meses, no neurologista, e o neurologista, acho que eu não entendi muito a dinâmica dele, porque ele falou: seu filho vai ser uma criança muito calada, vai ser muito tímida. Eu falei: gente, o neurologista é uma bola de cristal, ele está vendo lá na frente, não entende muito bem, mas enfim, ele passou por isso e me deu uma certa tranquilidade. Mas, quando nós fizemos a testinha dele de 1 ano de idade, na casa da minha irmã, é, por mais que eu percebesse, né, atrasos nesse desenvolvimento ali em comparação com o irmão, eu não tinha conhecimento do autismo, então eu não associava aquilo no momento. Eu só achava estranho como mãe, porque que ele não estava tendo desenvolvimento, mas cada criança é uma criança, não dá para ser uma receita de bolo, né? Mas nesse 1 ano dele, ele começou realmente a ficar. Ele estava perto de pessoas que ele conhecia, que ele tinha relacionamento, mas ele simplesmente parecia um bonequinho de pano. Ele não repetia nada, nós batemos parabéns. Então parecia uma criança perdida naquele ambiente. Parecia que ele não estava compreendendo, entendendo nada. Ele não interagia com nada. Ele não sorria, ele não tentava repetir nenhum tipo, né? Nem falando bate-papo, toda criança normalmente dá um sorriso, fica alegre, porque ela ali está sendo, né, o foco de toda a atenção, e criança adora atenção. Então, a minha irmã percebeu isso, como ela sempre, ela trabalha com plano de saúde, e ela tinha há pouco tempo feito o plano de saúde de uma moça que a filha era autista. E ela teve contato com a história dessa criança. Depois dessa festa irmã, a minha irmã chegou até mim e falou: Vanessa, não é tanta diferente lá, ele ficou assim, assensado, né? Deu um alerta também nela.
E ela falou: "Você acha que ele não tem alguma coisa diferente? Será que não seria autismo?" Ela me jogou isso. Na mesma hora, como eu não tinha conhecimento acerca de nada do autismo, eu fiquei realmente, assim, impactada, né, como se tivesse levado uma pedrada na cabeça. "Espera aí, autismo?", né, porque você vai para aquela toda há 16 anos atrás. Hoje em dia a gente tem acesso a um pouco mais de conhecimento, né, de informação. E a gente era muito estereotipado, né, o que tinha do autismo era o clássico e aquela criança muito nível 3 mesmo, é o que vinha na cabeça da gente, aquela criança que se balançava sem parar, com deficiência intelectual, com uma rigidez muito grande, dificuldade na própria aquisição da linguagem, né. Então isso tudo veio à minha cabeça naquele momento. Eu falei: "Não, meu filho, aquele desespero, você não vê ali, né, você acha que você já está a vida adulta toda do seu filho, você achou que num diagnóstico aquilo tudo já está consolidado". Então eu fiquei realmente muito impactada, como acredito que todas as mães, né, porque você está preparada para uma história, uma viagem na maternidade e, né, você está preparada para ir para a Itália, vamos dizer que te dão Nova Zelândia e você não sabe nada da Nova Zelândia. Então basicamente foi isso, mas o primeiro é o medo, porque você tem medo daquilo que você não conhece, né. Eu não tinha conhecimento nenhum, então o medo foi gigantesco. Nesse período de 1 ano até quase 2 anos, eu fiquei nisso muito nessa negação. "Ah, não vamos", né, apesar de falar com o pediatra, dizer as questões, ele começava a ter, assim, em períodos de questão quando ele acordava à noite, batia muito a cabeça na parede. A gente acordava com ele batendo a cabeça na parede, aquilo eu nem gostava demais. E também esse período estava em creche. Então, na creche também, as próprias tias falavam que Natan ficava muito recluso, só ficava no bercinho, vendo a televisão, ele não interagia com as outras crianças. Tipo assim, como elas têm muitas crianças, então ele fugia muito do padrão, né? Aí ficava muito claro que ele estava diferente dos outros. Então, elas ficavam até um pouco receosa de falar isso para mim, e eu talvez não digeri isso ou recebi isso como uma coisa afrontosa, né? Não, mas eu falei: "Gente, o que vocês verem, pode falar, porque isso ajuda muito, né, a mãe, por mais que eu tenho outro filho, mas eu sou basicamente já era mamãe de primeira viagem com 2, né, porque a diferença é muito pouca. Então, assim, o que vocês verem de diferente, o que vocês perceberem, podem falar comigo que isso é uma ajuda". E o que acontece? Aí, com 2 anos, ele estava na creche, ele era uma criança que no desenvolvimento dele, ele fazia flap com as mãos, ele andava na ponta dos pés, ele chegava no período que ele sentou em W, né. Então, assim, quando eu via o que que sinalizava o autismo, eu falei: "Gente, se não é autismo, é alguma coisa muito parecida com autismo e eu não sei qual é o nome", porque ele quase dava um check em todas as sugestões ali para autismo, no caso. E eu sempre relatando isso para pediatra e tudo mais. Quando chegou próximo de 2 anos, por mais que até alguns profissionais falaram: "Ah, mas espera mais um pouco, né, aguarda mais, é assim mesmo, o movimento da criança é mais lento", mas a gente tinha muitos atrasos mesmo, questão da própria fala, essa rigidez, em relação ao sono, rigidez com horários também. Era uma criança que eu achava isso muito engraçado nele, em relação a esse padrão, que ele saía para a rua, eu nunca vi um bebê de cara emburrada. Basicamente era isso. Eu falei: "Gente, como é que o bebê não gosta de sair pra rua? É tanto estímulo, é tanta coisa bonita, né, tá ficando fechado". Então, assim, provavelmente já era um desconforto, né, em relação a alguma parte sensorial dele e tal. E aí eu consegui que ele fosse atendido pelo Sara por conta da prematuridade, lá no Rio, na Barra. Hum. Ali ele ficou de 2 anos e 1 mês, mais ou menos, até quase 3 anos e 2 meses. Recebendo aquelas cartilhas para a gente fazer em casa, né, de 3 em 3 meses, a consulta. Sendo que, no final, ele chegou a fazer uma ressonância com indução de sono, graças a Deus, e lá não deu nenhum tipo de sequela, não apareceu nada, né. E como lá o tratamento deles é mais para pessoas que têm sequelas físicas, né, realmente diagnosticadas a partir de exames, aquela coisa biológica mesmo que você consegue ver em exame, eles me indicaram o setor de psiquiatria infantil, né, quando eu tinha mais ou menos quase 3 anos. Só que assim, eu peguei aquele encaminhamento, né, achando que eu ia, enfim, tá, então é psiquiatria, não tenho diagnóstico, mas é para esse lugar que eu tenho que ir, porque passou aqui pela neurologia, não é aqui que eu resolvo. Eu busquei junto isso tudo, gente, ó, coisa, eu não tinha plano de saúde nessa época, enfim, recurso, né, era uma coisa mesmo, dependia totalmente do SUS. E busquei na pediatria do SUS e eles me encaminharam para o Fundão. Fundão na época e também o Felipe Pinel, acho que era na zona sul do Rio de Janeiro. Eu fui no Felipe Pinel, a gente sempre chega de madrugada nessas consultas, né, ele chegava sempre depois, porque você tem que chegar muito cedo lá.
E eu fui para o neuro, eles tranquilamente falavam que aquela idade não recebia Natan, eles não tinham acerto para isso. Enfim, mais um ano nessa busca, nessa procura, e nisso a creche também solicitava alguma coisa, porque eles já percebiam, e viam tudo isso, ele acordava também transtornado, e isso era difícil de ser solucionado, né, pela equipe, já que não sabia do que se tratava, então ficava mais difícil para eles e eles me pressionavam em relação a isso. Ele acabou até reduzindo-se da creche, ao invés de ele ficar até o período total, ele teve que sair após o sono, porque ele acabava dando essas crises e ele se batia muito lá e também podia atingir outra criança, machucar, eles ficavam com receio disso. Eu fui também para o fundão, lá o pessoal da pediatria, eles tentaram me ajudar da maneira possível, mas eles falaram que diagnóstico só o especialista, ou o neurologista, que colocou o neurologista, mas como ele tinha vindo da neurologia, a princípio só o psiquiatra, né, o psiquiatra infantil. Nesse período, conseguiram passar um remédio para ele melhorar essa questão do sono, porque realmente melhorou bastante. Eu fazia toda aquela parte de higiene do sono, né? Desligava a casa toda, não deixava som, tudo, deitava com ele na cama, para isso funcionava. Mas com a medicação ele conseguia dormir a noite toda, coisa que ele não conseguia de jeito nenhum. Ficou mais tranquilo na creche e tudo mais. Quando e ele foi para o fundão, ele foi também para o Pedro Ernesto, eu, no caso, tentando, Antônio Pedro, enfim. Nesse período de 2 a 3, eu tentei rodar quase o Rio de Janeiro inteiro, à busca do diagnóstico, e sempre ele falava que era para esperar, que era para guardar, e eu via, percebia tranquilamente que esses hospitais não tinham estrutura para receber as crianças com esse tipo de suspeita de diagnóstico. Estava muito claro isso, né? Não tinha. Então, nessa ânsia de ter uma resposta e não entender o que estava acontecendo e sabendo que o autismo precisa de uma intervenção mais rápida possível, eu acabei realmente fazendo esforço de manter naquela época e fiz em plano de saúde. Falei assim, não é possível, agora eu vou ver se eu consigo ter acesso a um profissional que me ajude, né? Se não é autismo, o que que é e tal. E aí, realmente, na consulta, levando, né, quase a vida inteira de papel do Natan, o neurologista particular lá, que não era neurologista infantil, era um neurologista. Ele. Só que eu achei engraçado o primeiro laudo dele, ele disse assim, a pedido da mãe. Falei, gente, se era só, se é para pedir, por favor, meu filho não esteja autista. Era o diagnóstico que eu gostaria, mas assim, eu precisava da ajuda dele porque ele é o técnico. Então, novamente, eu percebi que, infelizmente, nesse decorrer, nessa caminhada, pelo menos naquele período, novamente, eu falo 16 anos atrás, no caso, 13 anos, né? Então, já tinha 3 anos de idade. Você via a incapacidade dos profissionais em conseguirem, porque eles também não tinham acesso à informação, eles não tinham conhecimento, eles não tinham vivência daquilo. Então, era muito difícil eles darem esse tipo de diagnóstico, porque eu acho que para eles seria eles tinham medo de dar isso, comprometer a vida da pessoa, talvez com um erro, né? E eles não tinham conhecimento e certeza daquilo que eles estavam fazendo. Então, eu recebia. Esse foi realmente assim, o único que deu a pedido da mãe, não sei por que ele colocou isso, mas ele colocou, e mesmo assim encaminhou para o setor de psiquiatria, que não era para o neurologista que ele teria que fazer um tipo de acompanhamento. Foi longo, né? Descendo a ladeira. Pode falar. Fica à vontade. E com que idade que, de fato, você conseguiu receber esse diagnóstico e como foi para você, né, Uhum. receber esse diagnóstico? Como você se sentiu? O que que você Como pensou mãe, em eu já fazer? sabia que tinha alguma coisa, né? E desde aquele primeiro ano lá da festinha, que minha irmã falou sobre o autismo, e depois que eu fui tentando acompanhar tudo, no meu coração eu já estava com o diagnóstico fechado, vamos dizer assim, mas sempre tem aquele, será, e se não for, sempre ficou a dúvida. No meu coração eu tinha certeza, mas sempre tinha dúvida, porque se a dúvida no sentido que não seja, né? Que você não quer, ninguém quer um diagnóstico desse. Quando eu recebi, realmente, foi um misto de ufa, alegria, chegamos assim, é uma alegria que não é alegria, óbvio, é um descanso, falei assim, temos a resposta, pelo menos. Mas também, ao mesmo tempo, veio um desespero, assim, porque agora, o que que eu faço? O que Então, que eu qual vou foi o fazer? seu maior medo naquele momento? É, de achar que aquele diagnóstico era uma sentença, né? Era uma coisa que ia atravessar a vida inteira dele, mas não de uma forma como uma sentença. Não, seu filho não vai falar, seu filho não vai conseguir desenvolver, seu filho vai ter atrasos considerados, porque até então
foi só um diagnóstico, não foi uma orientação, não foi nada, só foi um papel dizendo para aquilo, mas não dizendo mais nada. Então, assim, poderia ser tudo, né? E depois desse diagnóstico, você se sentiu sozinha ou teve alguma fala ou julgamento que te marcou muito? Olha, eu realmente, nessa caminhada toda e também nesse momento de diagnóstico, eu sempre estive sozinha, muito só. Emocionalmente, em questão de suporte mesmo, de que tem que ser feito esse período todo, quem correu atrás, que foi por insistência, muita gente me falava, ao mesmo tempo que a minha irmã falou, mas assim, me falava, mas será? Espera mais um pouco. As pessoas, né, talvez com o intuito até de não fazer com que eu passasse por uma dor ou acreditasse que não fosse isso mesmo, não digo que é por má intenção, mas eu estava só, então, porque a certeza no coração era minha, né? Eu que sentia que realmente eu tinha que correr atrás, eu tinha que ter aquela resposta para mim e para o meu filho. E após o diagnóstico, a gente tem uma ligação, né? A gente passa por aquele período de luto, né? Porque você tem que, realmente, todos aqueles sonhos são jogados fora, não tem jeito, porque não é que é jogado fora, assim, não vai ser da maneira que você imaginou, tá? Jogado fora é até errado falar isso, porque você não tem que jogar sonho fora nenhum. Sonho é sonho, ninguém tem que jogar sonho fora. A questão é que não vai ser da maneira que você Sim, idealizou. isso. É um caminho que você não sabe aonde vai dar, Sim, mas que terão avanços, sim, sim. sim, é verdade, total. E nunca assim, nunca imaginei, meu filho não vai fazer, eu só ficava com muito receio e medo por conta do desconhecido. E nessa jornada que você teve, né, desde ali pequenininho até agora, qual foi o momento que você pode falar: "Nossa, foi o momento mais difícil da minha vida, da vida do meu filho"? Olha, a gente teve bastante momentos complicados, porque, assim, eu acho que a nossa vida escolar, eu foquei muito na vida escolar. Por quê? Porque ele, apesar de toda a dificuldade comportamental que ele tem, ele entra aqui, é aquela autista que ele usa o cordãozinho do girassol, nós conversamos, ele não tem problema nenhum em relação a isso. Porém, é notório, você consegue perceber que ele é atípico. Além do cordão, e realmente desde muito pequeno. Ele, por ser, né, era muito também hiperativo, não falava, tinha comportamentos que são bem atípicos mesmo. É, então, eu foquei muito na escola porque ele teve um cognitivo preservado. Ele aprendeu ali sozinho, eu percebi que ele tinha total capacidade de aquisição escolar. Então, eu falei assim, eu não posso cercear meu filho desse direito dele, apesar de todas as dificuldades, né? Então, momentos difíceis foram muitos, porque a escola não estava preparada, né, para receber ele daquela forma. É, naquele momento, e eu acredito que a gente evoluiu sim em algumas coisas, mas ainda é muito difícil. Então, assim, foram vários momentos, principalmente dentro da escola, na família também, porque é um eterno dia a dia que você um dia você está bem, outro dia não está, e você vai conhecendo o seu filho, e você não tem muita orientação, porque todas as vezes que eu perguntava, eu chegava num profissional naquela época, ele chegou a ter terapia de 3 a 6 anos pela Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro, que eles abriram centros de reabilitação das pessoas, né? E com o diagnóstico ele teve acesso a isso, ajudou bastante, de 3 a 6 anos. Mas eu perguntava, olha, ele se mexe muito, ele tem estereotipia, ele não consegue andar de escada, ele não consegue andar de ônibus, ele fica transtornado, ele grita, ele é agressivo. E muitas das vezes eles não tinham muita resposta. Eles falavam, vamos fazer fono, vamos fazer isso, mas eles não tinham. Eu pensava que eles poderiam me orientar, ó, faça isso, é um remédio que resolve isso, e você tem o silêncio como resposta. Então, isso assim, é difícil lidar com isso. Você pode me falar como é a adolescência de um autista? Sim, é até engraçado, porque assim, por isso que eu até recomendo as mães, assim, eu sei que a labuta é grande, os muros são altos, os obstáculos parecem intransponíveis, mas, gente, é um dia de cada vez, foca num dia de cada vez, não queira, né, tudo. Acho que seu filho não vai ser um presidente, não vai ser um dentista, não vai ser um médico, ou não pode ser um balconista de farmácia, não taxe, não coloque um rótulo em ninguém, porque mesmo uma pessoa típica, ela tem o desenvolvimento. Então, a gente tem que ter fé, acreditar e fazer nossa parte um dia. Eu tive esse insight tem pouco tempo, porque ele está no segundo ano do ensino médio.
E aí que eu fui perceber, gente, não, eu estava no ensino médio. Eu pensei que o primeiro ano fosse ser uma coisa muito difícil para ele, muito, muito, Uhum. muito, porque o ensino fundamental foi. Só que, como ele estava com os pares dele, e ele teve a possibilidade de passar pela adolescência com os pares, com as pessoas da idade dele, eu acredito que isso foi extremamente positivo, porque trouxe um amadurecimento dele incrível. Ele conseguiu estar passando, estar nesse momento passando pela adolescência, apesar de todos os pecados, tá? A gente não quer romantizar assim, é desafiador, ainda continua, a adolescência é muito desafiadora, por conta dos hormônios, a parte hormonal, as questões mesmo, se já é difícil uma pessoa típica é muito mais difícil, é muito mais complexo. Né? Você lidar com sentimentos, com emoções, sendo uma pessoa Uhum. típica. A questão da medicação também, ela reage de uma forma diferente, né, quando você está na ainda mais ele, assim, hiperfocos mudam, e ele sempre teve uma dificuldade muito grande em perder, em frustração, né? Ele se cobra, então, se ele tira 9 numa prova, ele vai focar naquele um ali, vai ficar muito chateado. Falei, Natan, você acertou 9, porque você fica tão focado naquele um, meu filho. Um é menor que 9. Você acertou mais, entendeu? Fique feliz pelas suas conquistas. Então, assim, é uma fase muito desafiadora. Em É, relação à socialização dele, né, com as pessoas na escola, como olha, como foi? ele tem, assim, graças a Deus, não, ele não tem muito filtro, né? Porque ele não tem muito o traquejo social. Ele chega com você, a primeira coisa que ele vai te perguntar, Flamengo? Qual o seu time? Ele não sabe chegar, mas ele não tem a menor timidez de não chegar, entendeu? Ele tem isso, é muito dele. Então, às vezes, assim, é difícil falar que isso vai ser replicado em vários autistas, mas é caso dele, ele não tem filtro, não tem dificuldade de chegar nas pessoas. Em relação à questão da fala, né, porque muitas mães ficam preocupadas: "Ah, será que meu filho vai falar?". Uhum. Seu filho já tem 16 anos. Sim. Com quantos anos ele começou a falar? Eu percebi que ele tinha esse atraso, né? E mais ou menos uns 5 para 6 anos, ele me levava na geladeira, pegava pela mão e falava, não falava nada. Aí eu falei, você quer água? Aí abria a geladeira, pegava água, você quer água? Eu ficava repetindo. Depois ele foi para o período de você quer água? Eu falei, não, eu não quero água, você quer água. Aí fui explicando e ele foi desenvolvendo isso. Quando eu fui perceber que ele estava entendendo comandos, isso foi por volta de 6, 7 anos. Para ele, a aquisição da linguagem foi ali a partir dos 6. E frases curtas de 6 a 7 anos. E o entendimento veio que, tanto assim, até hoje tem questões, né, de- da fala que ele tem algumas dificuldades. E ele teve, nesse período da aquisição de 7 a 10 muito porque ele era muito, a fala que ela fala concreta, Uhum. né? Ah, a mãe tá igual uma fera, tá brava como uma onça. Então, ele imaginava que eu ia virar Que uma era onça também. exatamente aquilo, né. Literal, é muito literal. Só que com o tempo ele pegou o traquejo, isso melhorou, mas ainda hoje ainda tem umas dificuldades. Vou te fazer 2 perguntas finais. A Uhum. primeira é: o que existe além do diagnóstico? Existe muitas possibilidades, muito. O diagnóstico não é uma sentença. E não brigue com o diagnóstico do seu filho. Durante muito tempo, eu quis curar meu filho. Eu achei que eu ia correr atrás de terapias, fazer acontecer, e meu filho ia virar uma criança típica. Eu tinha isso na minha cabeça. Não, eu vou fazer mundos e fundos, vou rodar, e ele vai ficar igual ao irmão. Ele vai, na minha ideia, porque eu não tinha noção, né, Uhum. que ele seria um autista para sempre, e isso é parte dele. Eu achava isso e eu brigava teve momentos que eu brigava com as dificuldades, brigava com a minha vida, brigava, olhava até para o meu filho só vendo as dificuldades que ele tem. E isso é uma coisa horrível, porque ele é uma pessoa amorosa, no caso dele, ele gosta de mim, ele me ama. Então, você focar só no negativo e não conseguir ver os lados positivos, isso afasta do todo, isso é péssimo. Então, durante um período que foi muito difícil, eu brigava com o autismo do meu filho. E isso para mim, pelo menos, foi muito ruim, e para ele também, acredito. Quando eu percebi que ele é autista, que as coisas são difíceis para as mães, não estou dizendo que é extremamente difícil. Toda mãe que é atípica, que vai abrir a boca, ela vai falar que é muito difícil mesmo, suga a tua energia, teu emocional, a tua vitalidade. Só que eu acho que nós temos, como mães atípicas, de nos unirmos para mudar essa realidade. Eles têm direito à terapia, eles têm direito, eles têm uma lei que, então, graças a Denise Piana, né, que sozinha, bem dizer, conseguiu isso. Então, assim, ela conseguiu sozinha, mas nós, como mães atípicas, nós temos que nos unir para que os nossos filhos tenham direito.
porque a lei é o direito deles. Isso vai fazer, vai facilitar, mas com que a vida deles seja mais próspera no desenvolvimento. As terapias são muito importantes. A medicação acompanhada de uma pessoa técnica, de médico responsável, também é muito. Pode mudar a realidade daquela criança. Ela pode ter acesso, com isso, a um tratamento digno, a uma melhora considerável na possibilidade dela de evolução, né? Seja um diagnóstico 1, 2 ou 3. Não existe. Eu acho que o autista tem que ser tratado, tem que ter o direito ao tratamento. Independente de não é porque aquela pessoa, você não está vendo aquele sofrimento, ela não está sendo agressiva, que a mente dela não está em sofrimento, no futuro ela não possa vir, infelizmente, a ter prejuízos que vão parar a vida dela, que por mais que ela tenha feito uma faculdade, ela não consegue viver vida, né? Não consegue ter vida de verdade, porque o emocional dela está abalado, porque ela não se encaixa no lugar nenhum. Então, assim, que nós tenhamos como pessoas, familiares, mães, pais, que nós consigamos nos unir mais em prol dos nossos filhos, que não existam mais rixas, brigas, competição em relação a níveis de autismo. Todos estamos, claro que cada um tem a sua realidade, mas a lei tem que ser para todos. Então, assim, eu tenho certeza que é muito difícil, tá? Não estou dizendo que é extremamente difícil, mas nós temos que ter empatia pelos outros também, realmente, em relação a isso. E eu vejo um futuro para o meu filho que eu não sei, mas eu sei que é bom. Eu tenho fé e certeza que ele é muito bom. Por que isso? Porque eu foco na felicidade e alegria dele. Ele está bem com o que ele está fazendo. O que ele decidir fazer na vida, seja ser um professor de matemática, seja trabalhar em casa, já que a dificuldade dele de locomoção é muito grande, eu quero que ele esteja bem, que ele seja feliz. E é importante que ele tenha acesso à terapia e a medicamentos. E é muito importante também, nós não estamos vendo, nós não conhecemos adolescentes, muitos adolescentes, né, com diagnóstico de TEA. Nós não conhecemos adultos, nós não conhecemos idosos. Essas pessoas existem, gente. Se tem crianças, é porque tem adolescentes, tem jovens e tem idosos autistas. Então, nós precisamos também olhar também para essa parcela da população, porque todas essas crianças que estão nascendo autistas estão precisando de todo o suporte. Eu creio que tudo vai melhorar, que as terapias serão mais positivas com a nossa mobilização. Também tem que haver uma ação, né? Fé com ação. Mas nós precisamos também encontrar essa outra parcela da população que existe, que está simplesmente num limbo, mas que ela existe. Porque se existe criança TEA atípica, existe adolescente, adulto e idoso. Então, assim, tem que ser esse olhar. Nós, como família, também temos que se preocupar com isso, porque as nossas crianças vão crescer, vão virar adolescentes, vão virar adultos e vão ficar idosos, tanto qualquer nível, 1, 2 e 3. E como vai ser a vida dessas pessoas? Elas também vão precisar de mediação, de medicação, de acesso à terapia. Sim, e para finalizar, um conselho breve que você deixaria para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico? É muito difícil. Você vai passar por etapas que você vai achar que é o fim, enfim, faz parte do processo. Tente, assim, terapia é uma coisa muito boa, eu estou fazendo. Procure ajuda. Se você está se sentindo num beco sem saída, não fique esperando as coisas piorarem. Peça ajuda, sim, procure. Ah, mas é difícil, a gente entende, né? Realmente não é fácil você procurar ajuda, mas tente em algum lugar. Se você não está conseguindo, procure ajuda. A mãe é cuidadora, ela é cuidadora da família, seja uma pessoa idosa, seja uma criança típica. Ela precisa que o emocional dela e o psicológico dela seja bom. Se uma casa tem uma mulher que ela está adoecida, que ela não consegue o básico, que ela não tem dignidade, que ela está preocupada se vai ter comida na panela, se ela está preocupada se ela vai conseguir levar o filho dela, porque não tem transporte para algum tipo de assistência, ela vai ficar adoecida. Aquela família vai ficar adoecida, porque aquela criança precisa de uma referência forte, pelo menos, não é perfeita, mas uma referência, pelo menos, que não esteja adoecida. Então, a sociedade, se não prestar atenção nas mães que cuidam, nas mulheres que cuidam, não é só mães, mas as mães que cuidam de famílias, principalmente as atípicas, porque são exigidas num grau que adoece, a gente tem que evitar que essas mulheres adoeçam, porque elas não adoecendo, elas vão conseguir seguir com a vida junto dos filhos, cuidando e assessorando para que eles sim evoluam. Porque só a gente ficar também reclamando sem ação,
eu não vejo isso como solução, entendeu? Eu fico muito triste, mas nós temos que ouvir todas essas dificuldades e simplesmente não ficar taxando, ah, nossa, coitada, né, uma guerreira, ou que vida difícil. Não, mas tem que haver algum tipo de processo que segure na mão dessa mãe, que dê suporte a ela, porque ela vai conseguir passar por isso. Por isso que ser mãe de uma criança típica, sustentar, ajudar essa criança a passar pela infância, a chegar à adolescência e se desenvolver. Na realidade que nós temos hoje em dia, isso é muito difícil. É normal que a gente só encontre casos muito tristes e difíceis, porque ninguém olha para isso, não está olhando para o suporte que é necessário dar para a mãe, e uma mãe fortalecida consegue ajudar seu filho. Agora, uma mãe adoecida, seja o filho típico ou atípico, ela não vai conseguir isso. Tenho certeza que o nosso futuro vai ser positivo quando houver união entre as mães. Vanessa, agradeço muito a sua participação aqui no programa. Foi muito relevante ouvir sua história, a história de Natan. Eu espero que outras mães que tenham acabado de receber o diagnóstico possam ver que existe algo além, né, desse diagnóstico e que a história do filho delas não vai se limitar apenas à questão do diagnóstico, que ele pode sim ter evoluções, avanços e que não é o fim, é apenas o começo de uma história que está sendo construída, mas que essa mãe precisa estar forte para dar o suporte dessa criança. Obrigada, tá? Eu que agradeço e deixo isso realmente no coração. Sucesso é você chegar onde você nunca imaginou. E isso aconteceu comigo. Meu filho está no ensino médio. Eu lá, quando eu comecei, quando eu fui, peguei na mão dele, e você tem que ser um mediador. Não brigue com as pessoas. Tente ser um mediador, tente ser um conciliador e um elo entre as pessoas que vão estar com o seu filho, tanto na escola, em todos os ambientes. Tente ser uma pessoa que vai fazer conciliações, que vai ser mediador do seu filho e não que vai criar muros e fazer guerras e pontes, porque isso não leva a lugar nenhum, e assim, eu agradeço e fico muito curiosa das próximas mães que vão vir aqui e também contar suas histórias de sucesso. Bom, obrigada. Aqui a gente acredita que existe algo muito além do diagnóstico. Uma mãe forte, uma história única e um amor que transforma. Se essa história te tocou, curta